Arroi, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta o Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados de jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Mas, diferentemente do outro episódio que a gente teve convidado aqui, que o Mungo não foi respeitoso, vou manter a educação aqui nesse podcast, tá bom? E vou deixar primeiro a fala para os nossos convidados ilustres, designers de uns jogos mais badalados aí no cenário nacional, André Negrão e Patrick Matheus. Se apresentem aí, meus queridos, fiquem à vontade. Fala aí, galera, eu sou o André Negrão e eu sou o bom do videogame. Fala, pessoal, sou o Patrick Matheus, criador de jogos, já criei um bocadinho de jogo aí. Poucos ainda, sou iniciante. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Como o Eric já disse, meu nome é Gabriel Mungo, né? Sou o capitão do canal Welcome Aboard no YouTube e acho que é isso. Só isso, o Mungo hoje, eu não sei o que aconteceu com ele, eu acho que ele jogou muito LoL hoje, o menino tá perdido. Mas assim, eu não sou o bom do videogame, mas já joguei algumas coisas aí, mas eu tenho certeza que vocês dois, Patrick e André, vão ter um desafio aí. Os convidados vão passar aí por uma sabatina, nosso famoso quadro conhecido aí por umas 5 pessoas, sem contar minha mãe, a mãe do Mungo, que é o Andou na Prancha. Bora pro nosso quadro, então? Bora pro Andou na Prancha. Vamos lá. Esse é o Andou na Prancha. Cada semana é um jogo diferente ou repetido, se a gente tiver sem criatividade, entre os hosts desse podcast, mas hoje será uma disputa, uma batalha entre o André e o Patrick. O importante é sempre competir, mas quem perder anda na prancha. Mungo, apresenta o nosso jogo de hoje. Então, rapaziada, hoje vocês estarão sujeitos ao jogo O Bom do Videogame. Então, o André e o Patrick, que são os designers aí do Bom do Videogame, estarão competindo pra ver quem sabe mais do próprio jogo. Ô, André e Patrick, quem que vocês acham aí que sabe mais? Sei, cara. Se for da parte da arte, talvez eu. Se for da parte de regra, talvez o André lembre mais. Não sei. Serão 3 perguntas, né, sobre conhecimentos gerais do jogo, que eu fiz, especialmente pra vocês. E assim, eu não peguei leve não, hein? Pra cada pergunta que vocês acertarem, você ganha um ponto. Quem fizer mais pontos, vence. Aí eu peguei aqui 2 fáceis, eu considero fáceis, né? Na verdade, não são tão fáceis, não. Mas eu botei no nível fácil, assim. Olha, em defesa desse podcast, tá, André e Patrick? Eu falei pra ele colocar alternativa. Mas ele falou que vocês são o bom do bom. Então eu falei assim, então tudo bem, eu vou deixar assim. É sem alternativa. Tem alternativa. Eu já tô vendo aí a promessa de estudo, assim, cheguei, caraca, vai ter prova no podcast? Mas a resposta ela é obrigatória, né, Mungo? Então tem que responder alguma coisa. Exatamente, claro. Perfeito, exatamente. perfeito. E aí o desempate é pra quem acertou mais difícil, ou mais média, sei lá. A gente vê o desempate depois. Então vamos lá, vamos começar com as fáceis. Então uma pergunta pra cada um, vamos começar com o André, por ordem alfabética. Então vamos lá, André. Perguntinha aqui que eu considerei fácil. Qual a dificuldade do jogo Bounty Hunters? Ele é um jogo de 3 caveirinhas, jogo difícil. Ah, Dindininha acertou aí, ó. Ô, Eric, não falei que tava Caramba! Uma sequência de mesma cor de 4 fichas. O cara, tá vendo? Eu falei que tava fácil demais, velho. Gente! Falei. E olha que eu peguei uns assim que, pô, não, esse aqui ele não vai saber, velho. Eu estou incrédulo. Então vamos lá, Patrick, eu acho que você vai ter que se esforçar aqui, hein? O cara respondeu na hora, velho. Poxa, esses daí, então. O cara respondeu na hora, vamos ver então. Pergunta pro Patrick agora. Então vamos lá, música de suspense, editor. Toda hora que eu falar, você bota música de suspense. Não. Qual o tipo do jogo Dungeon Shredders? Dungeon Shredders é de luta. Ah, tá muito fácil, né? Essas aqui foram fáceis, né, rapaziada? Pode falar. Eu lembro que ele tinha um quê de Golden Axe. É por isso que ele é luta. Apesar de ter aquela cara toda RPG. Então, eu pensei justamente nisso, Patrick. Porque eu falei, cara, eu vou pegar esse aqui que chama Dungeon. Eu falei, não, se eles não lembrarem, eles vão falar que é RPG, né? Mas malicioso. Eu pensei em tudo na hora. É o pensas. Então, 1 a 1 pra cada. Então vamos lá, vamos pras médias, porque... né? Pelo jeito tá muito fácil. Então, André, qual a combinação correta para zerar o jogo Werewolf vs Drácula? É uma sequência de mesma cor de 5 fichas. O cara é muito bom. Meu Deus! Parabéns. Gente, É isso vocês mesmo. são os bons dos bons do videogame mesmo. Você sabia essa, Patrick? Sabia. Essa daí eu sabia também. Porque Eu devia ter pego mais difícil. Os mais difíceis, aí marca. Não, eu falei que tá... Ô, Eric, eu falei que tá muito fácil, velho. Caramba, não, eu tô incrédulo mesmo.
Patrick, mais uma média aqui. Então, vamos lá. Quantos pontos o jogo Galaxy Struggle te fornece ao zerá-lo? Vixe, esse é fácil. Vou chutar que é 2. A resposta está exata. Acertou também, é 2. Não tem como, Meu não tem Deus. como, cara. Eu acho que... Mas eu não tinha certeza, não. Então vamos lá pras difíceis. Mas eu tô achando essas difíceis aqui já fáceis, já, pelo jeito. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Pergunta pro André. No jogo Gadget Max, qual objeto o personagem na capa está segurando? Um estilingue, assim, bem estiloso, verde. O cara sabe tudo, velho. Mano, É isso aí. assim... Eu tô incrédulo também, mano. Não, mas vamos, né, falar aqui. Porque quantos anos vocês ficaram desenvolvendo o bom do videogame? Né? Não dá pra fazer pegadinha com os caras também, né? Foi muito tempo. Esse mês aqui que a gente tá gravando vai completar 7 anos de... Caramba. 7 anos? É. Do início dele foi Ele Nossa. deu uma atrasada por conta da pandemia e tal, né? Se for contar esse tempo reto, ia ser menos, mas ele demandou muito trabalho, principalmente da parte do livro de regras. Eu acho que é uma coisa que puxou muito eu e o André, porque a gente tinha muita exigência com o resultado final e talvez a gente não tivesse ainda o know-how de fazer aquilo. Então a gente teve que se empenhar muito para conseguir fazer um livro de regras que tivesse com tudo dentro, bem explicado, que não tivesse também super explicações e ficasse com a percepção de ser um jogo pesado, né? Uhum. Um jogo, uma coisa que estava adequada ali é um iniciante que vai pegar e conseguir jogar, mas também é a pessoa mais exigente que já passou por outros jogos e passaria na sabatina dessa pessoa também. E a gente fez até aquela parte do negrito, né? Aquilo ali é uma coisa bem única desse livro de regras. Então tem algumas coisas no bom do videogame, a gente se empenhou muito em tudo, assim. E aí gastou um tempo mesmo. Para fazer bem feito, às vezes leva tempo. Leva. Até aproveitando a deixa, vocês me permitem, vou deixar aqui um jabá pro episódio de manuais que o Gustavo do Gambiarra Board Games fez, junto com o Romir e com o Thiago Leite, da MipoBR. Assim, esse episódio abriu uma cabeça, porque às vezes a gente vê o manual e fala, é uma coisa simples. Eu escutei esse episódio, eu gostei. Cara, esse foi um dos episódios preferidos do Gambiarra. Eu achei interessante esse episódio. Então quem quiser ver aí, ó, é o turno de comentários 78, falando sobre manuais. Agora, a gente acaba discordando numa parte ali, dependendo do autor. O autor fazer o manual é interessante também, né? Sim. Porque vocês também, né? Vocês ficaram 7 anos na obra. Quantas mesas de playtest vocês passaram pra poder explicar pras pessoas, né? E tem uma vantagem de ter o autor na parte da diagramação, quando faz aquilo, que aí dá pra encaixar as coisas. Tipo assim, você não consegue mudar essa frase. Tipo assim, tem coisa aqui que não é realmente fundamental e dá pra cortar. Ou aqui precisa de caber tudo isso mesmo nesse pedaço, sabe? E esse tipo de coisa, na hora de fazer a diagramação, ajuda muito também. Então, e você não consegue fazer essa parte sem o autor. Né? Pra você ser, tipo, é só uma editora, você tá refazendo aquele texto e tal, como que você faz isso? É complicado, né? Sim. Então tem os prós e os contras, né? Quando você também não... Tipo assim, às vezes o autor tem a tendência de achar que tá tudo ali, às vezes pode passar batido alguma coisa não explicada, alguma coisa assim. Então tem um quê de verdade naquilo que eles falaram, mas foi uma parte que eu discordei. Já que vocês citaram aí, eu aproveitei pra falar. E assim, uma pergunta bem abstrata, assim, né? Aproveitando a deixa também, já que vocês falaram de playtest, né? Muitos anos de produção. Quantas vezes, assim, vocês acham que vocês testaram o jogo pra chegar no resultado final, assim? Quantas vezes se jogaram, assim, né? Essa que é a pergunta, na verdade. As sessões de teste, eu lembro o número, né? Porque é 199. Eu lembro assim... Caramba! O pessoal pergunta, por que você não fala 200? Eu falo, porque foi 199. Então foram 199 partidas de teste, né? Desde o começo. Isso. Agora, depois disso, aí eu já perdi a conta, assim, quantas vezes a gente jogou, quantas vezes demonstrou, principalmente demonstrar, assim, eu já não lembro de cabeça. Essa parte de teste, eu lembro de uma época que, tipo assim, eu e o André, a gente aprendeu a jogar bem com os arquétipos que a gente definiu pro jogo, e teve uma vez que a gente começou a fazer essa coisa, que pro André é tranquilo, acho que ele faz direto. Mas eu ainda eu sinto uma certa dificuldade de fazer, que é você simular vários jogadores. Então, tipo assim, você simula cada arquétipo e marca, assim, eu tenho que marcar um lembrete de como eu tô jogando com cada um pra eu conseguir fazer isso. E aí a gente fez uma batelada de teste, que a gente precisava de uma coisa que a gente tinha mudado, a gente tinha que verificar se tinha funcionado mesmo e fazer um ajuste mais fino da pontuação lá das reputações, e aí ele fazia lá em Vitória, eu fazia aqui, depois a gente fez o somatório, assim, das pontuações dos arquétipos e ajustou, fez o ajuste fino, assim, tipo assim, essa daqui caiu um pontinho, essa daqui sobe um ponto, pra ter equiparação ali de cada
caminho estratégico do jogo. Né? Esses testes eu lembro que foi bem puxadinho, assim. Não, eu imagino, porque montar um arquétipo, você tem que jogar com aquele arquétipo, né? Porque primeiro você tem que ter a noção de qual o caminho que essa pessoa vai querer seguir, né? A gente até jogou com um amigo, o Rafael, ele fez, assim, o tanto de revista que ele comprou e o tanto de fita que a mãe dele deu pra ele, assim, não estava escrito na história do gibi. A gente levou uma sova, porque a gente nem olhava direito pra ser visto, eu tava lá brincando com os botões, e eu falei, meu Deus, eu vou zerar os jogos aqui, eu tô no pique, vou zerar. E aí fui zerando e não alcançava ali, eu tava vendo que ele ia fazer muito ponto, que ele foi nesse caminho do arquétipo, eu fiquei assim, meu Deus, a gente tinha que ter quebrado essas jogadas dele, né? O Rafael jogou muito bem essa partida. Tem jogo que te obriga a fazer um pouco de tudo, né? Tipo assim, no bom do videogame, não. No bom do videogame você pode realmente, sei lá, ignorar uma parte do jogo e fazer, vou fazer isso aqui assim e vamos ver o que dá, e é possível de vencer daquela forma. Sim. Eu acho isso interessante. Também não acho ruim quando o jogo te obriga a fazer um pouco de tudo e ser o mais eficiente naquilo, não. Tem jogos interessantes assim também, mas eu gosto de no bom do videogame ter essa liberdade. Não, foi bem isso. Ele não zerou quase nenhum jogo, assim, no final, assim, ele quase não é locadora, mas a mãe dele, tanto, meu Deus, menino bom, menino foi bom. Dá pra ganhar tanto fazendo isso que ele fez, né? Mas se você fizer o que você tava fazendo, sem pegar nenhuma revista, sem pegar nenhum presente, se você fizer bem feito, você consegue bater também ele fazendo assim. Assim, um consegue bater o outro, né? Depende de quem executar melhor o próprio plano. E André, aproveitando que você tá falando de jeitos de ganhar, você acha que pegar muitas fichas de promessa no começo, assim, é muito ruim? Porque o Daniel fez essa estratégia, um amigo nosso, e assim, ele se ferrou muito, assim, sabe, no começo do jogo, sabe? Não, em questão de pegar promessa, não tem assim, se é ruim de pegar no começo ou no final. Eu acho que no final acaba atrapalhando um pouquinho mais, porque no final você quer zerar aquele último jogo que falta, e às vezes você tem muita promessa, te dá uma travada. Mas em relação à promessa, a dica que eu dou é quando você pegar, é tentar se livrar ela, sempre indo ali no esquema dos avós, né? Que você se livra de uma promessa, uma graninha devagar, para você economizar grana antes. Se toda vez que você pega a promessa, você faz a ação de se livrar de duas de uma vez só, você se livra mais rápido, só que aí você fica com um pouco menos de recurso. Então essa de se livrar de duas é tipo assim, pegou um presente, no máximo uma, ou tal, ou tipo assim, uns 3 presentes que você pegar, às vezes uma ou duas vezes, você usar esse de se livrar duas, e sempre que se possível tentar livrar uma com um dinheiro. Essa de livrar duas é mais pra você, tipo assim, não se travar mesmo. Mas se você conseguir pegar as promessas e ir se livrando aos pouquinhos sem se travar, é melhor. Pra quem pega muito promessa, eu recomendo seguir os caminhos de passwords que tiram as promessas. Que é o cristal verde, né, que fica ali na esquerda, coloca só um cristalzinho ali, e depois tenta preencher aquela parte de baixo. Que é lá embaixo, lá tem espaço para você se livrar de 2 promessas e por ali ainda estão uma quantidade maior de pontos. Então é um caminho interessante para jogar, para quem já começa a partida falando assim, não, vou querer pegar uns 2, 3 presentes. Tentar, tipo assim, se livrar deles, assim, meio que estudando, assim, só em cima da prova. Assim. E eu percebi também que uma coisa que é interessante, que você não percebe no primeiro jogo, ou percebe, né, eu não percebi, que é você economizar também a ação de ir pra locadora, né, então você, às vezes, esperar o fim de semana, e além disso, jogar vários jogos na locadora, né, sempre tentar jogar mais jogos, né, porque na primeira partida que eu joguei, eu lembro que eu ia pra locadora, jogava um jogo, daí depois ia de novo, jogava outro jogo, então você acaba desperdiçando muito tempo e muita ação fazendo isso, né. É tudo timing, né, tipo, depende de como que você pegou essas promessas, pra pegar o quê. Foi um jogo muito bom, que vai ajudar em objetivo, que vai te dar bastante ponto ali. Essa coisa do time é importante. E é realmente a ação da locadora, fazer ela no meio da semana, às vezes é essencial, porque às vezes você precisa mesmo, você toma um bloco, ou acontecer de juntar as fichas ali naquele momento. Mas é bom evitar, porque é essa economia aí mesmo, que você tá deixando de fazer uma ação. Vai vir de graça pergunta, né? Faz aquela pergunta, se eu não for na locadora agora, eu vou me lascar? Tá tranquilo? Se ninguém vai te cortar, se ninguém vai alugar o jogo que você quer zerar, se ninguém vai pegar uma reputação antes de você, aí talvez seja melhor esperar. Se você já tá de olho em trocar alguma ficha, pegar a ação de ser o primeiro lá, né, de reservar a ordem de turno lá, ou acordar cedo, já vale mais a pena, porque você vai entrar na locadora antes de todo mundo. É verdade. E vai continuar aquela ordem pros próximos turnos. A menos que tenha um coleguinha, né, que vai alugar aquele jogo que você precisa, né, zerar naquele turno, ou uma reputação que você precisa pegar, aí é bom correr na locadora. Mas como uma regra geral, assim, é bom não usar essa ação, assim, o tempo inteiro, né? Aí essa questão do ir ser na locadora é uma questão de timing.
É que nem quando a gente era moleque mesmo, né? De vez em quando era bom ir cedo na locadora, entendeu? E alugar, né? Porque às vezes na época, assim, Sim. quando a gente alugava no dia de semana, a gente pagava um pouquinho mais, né? No jogo não tem esse detalhe, né? Só tem a questão do tempo. Mas aí a gente ia quando? Antes, naquele dia que você sabia que ia faltar na aula no dia seguinte, ia poder ficar jogando. Ou quando ia encaixar um feriado assim no meio, aí você ia pagar só um aluguel a mais e ficar quase uma semana toda. Então é aquela questão, tipo assim, a oportunidade, né? Se a oportunidade de ir cedo for boa, você vai. Se não, é melhor deixar pro final de semana mesmo. É isso aí. Então, rapaziada, vocês estão aqui vendo com primeira mão aí estratégias pra você ganhar o seu bom do videogame aí, de com quem você estiver jogando junto aí com a sua família, enfim. Mas sim, vamos pra última pergunta então. O Patrick achou que ia escapar dessa. O Patrick achou que ia escapar. Não vai escapar, cara. Não vai escapar. Vai ter que acertar essa última pra empatar com o André, hein? Vai empatar com o André. Eita, É isso aí. pode mandar. Então vamos lá. No jogo Amazônia, putz, eu acho que essa vai ser fácil. Essa vai ser fácil. Quantos animais aparecem na capa do jogo? E aí tem mais um A, tem o Citeos. Citeos. Cara, tem o mico, a arara e o boto. São isso 3. Eu nem sabia o nome do macaquinho, eu botei colocou lêmure. Não, eu botei lêmure, mas eu não sei se é um lêmure. Lêmure? Amazônia. Lembre é lá de Madagascar, né, cara? Ah, não tem lêmure na Amazônia? Não sei, velho. Lembre é o Rei Julian. Lembre é o mascote do Kinesia. Mascote do Kinesia verdade, também. Inspetor, alguma coisa. Inspetor Cota. Então empatou o jogo. Empatou, e aí, como é que a gente desempata agora? Não sei. Cara, eu não faço a empatado. mínima ideia. Os dois são bom do videogame. É que nessa vocês deram azar porque foi o Patrick que escolheu os animais da Amazônia. Nossa, então... Quem fez a ilustração da Amazônia foi um ex-aluno meu e ele mora lá. Nossa senhora, cara. Mas qual que é o critério de desempate que você ia falar, Patrick? No bom do videogame é quem fez mais pontos dos zerados, né? Aí, no caso, na vida real, acho que o André me ganha de lavada. Então solta a música da vitória aí, editor. O André é o bom do videogame, mas o Patrick também é uma salva de palmas, pô. Não, é o uma bom salva do de bom palmas. também, pô. Assim, eu fiquei incrédulo, gente. Eu fiquei incrédulo, sério. O Eric ainda falou pra mim, não, o Eric falou pra mim assim, tá muito difícil, bota umas alternativas. Não, subestimei. Eu fiquei assim, mano, imagina se eles não Subestimou demais. acertam, velho. Nossa, que vergonha que a gente vai passar. Eu tava assim, que vergonha que a gente vai passar, meu Eu Deus. tinha certeza que eles iam acertar todas, certeza. É os primeiros convidados do podcast que a gente não conhece. Serve console, tem jogo que eu bolo aqui em casa, invento o jogo e penso, nossa, mas esse jogo tá difícil, vamos testar com o pessoal, aí tá extremamente fácil. Aí, assim, pô, em casa eu achei que ia ser difícil, o jogo tá tipo simplório, tá todo mundo acertando tudo, errei. Acontece muito. Acontece nas melhores famílias. Ô André, mas você sabia esse da Amazônia ou não? Esse da Amazônia aí, a gente quando pensou em jogabilidade, é porque são 3 personagens, um na água, um na terra e um no ar. É que ele seria como se fosse um Lost Vikings, assim, um puzzle, que cada personagem tem uma habilidade própria, né? E que a gente teve esse esquema, né? Que a gente pensou como seria cada jogo no videogame mesmo. Uma mistura de Lost Vikings com Echo, né? Cara, Aí Echo seria the só Dolphin. lembrar, é um personagem do ar, um da terra e um da água, e todos eles têm na Amazônia, né? Então aí tava pra matar. Caramba. entendi. Então vocês pensaram em cada jogo realmente como se fosse um videogame. A gente tinha que ter cuidado também com os nomes, então alguma parte ali a gente era obrigado a fazer também, assim, um certo trabalho. Mas a gente foi um tanto além, porque a gente não podia ter nomes que fossem parecidos com nomes, ou que fossem nomes de jogos reais, e isso foi muito difícil, porque jogo digital existe muito. Então, achar aqueles nomes, inventar o briefing, né, foi meio complicado, assim. Patrick, qual que é o nome do parceiro do Buccaneer Deer, lá da capa do jogo? Cabeça de bagre. Mano, os caras sabem tudo, rapaziada. Não Mano, tem como. os caras jogam entre eles. É muito bom esse nome. Não tá em lugar nenhum, né? Só da nossa não tá. mente. Não. Vocês sabem, só. Só vocês sabem. O D também, no chapéu lá da Dynamite Switch, né? A pessoa acha que é o D do Dynamite, né? Mas na verdade o nome dela é Dani. Aí eu não lembrava, não. Eu imaginaria que era o dedo do One Piece, que eu sou um maluco do One Piece, mas não vamos entrar nesse ponto aqui. Eu ainda falei, quando eu tava escrevendo o jogo ontem, eu falei, não, eu vou pegar umas referências de cor, assim, tipo, qual que é a cor do cinto que o personagem tá usando. Eu falei, não, mas vai ficar muito difícil, cara, não vão saber, né?
Não. A gente... Devia ter pego. Fraco, hein? Nós somos fracos. Devia ter pego. Não, só pela estrutura, né? Vamos pro jogo da semana, pro Jolly Roger. Assim, ó, ninguém imagina qual jogo vai ser. Eu acho que tá todo mundo assim meio em dúvida. Mas vamos pra lá então. Qual será, hein? Toda semana um jogo diferente estampa a bandeira do nosso navio. E aqui, gente, não é quadro de análise, mas se alguém falar que a gente tá falando besteira aqui, estamos com os criadores aqui. Então, se segurem aí, que eu sei que a galera da comunidade é meio empolvorosa. A galera não consegue ver nada que já fica maluca. Mas, esse quadro, então, ele é uma conversa fluida sobre o jogo. A gente vai trocar ideia aqui. E no final, eu e o Mungo, com todo o nosso conhecimento aprofundado em jogo, com toda a nossa expertise, sabe, piratas que já jogaram aí mais de, pelo menos, uns 30 jogos, a gente vai dar uma quantidade de barris de rum pela nossa experiência com o jogo. E o jogo da semana é o Bom do Videogame, lançado em 2023, 50 a 90 minutos, de 2 a 5 jogadores, dos designers André Negrão e Patrick Matheus, e da editora Calamity Games. E assim, eu fiquei com medo de falar alguma coisa aqui, porque os caras estão aqui. Então eu queria que vocês mesmos explicassem aí pra nós qual que foi a inspiração desse jogo, da onde que veio essa genialidade dessa história. O Bom do Videogame, ele é um jogo inspirado na minha infância. Eu, quando era moleque, eu que queria ser o bom do videogame, né? Eu não era o bom do videogame, eu queria ser. Então eu tava sempre jogando videogame, sempre alugando, tentando zerar as coisas. Eu tinha um amigo, que eu até cito ele lá na nossa página do Facebook, que era o Cabeça, e na época eu achava ele o bom do videogame. Ele era muito melhor que eu, ele zerava os jogos muito mais depressa, muito melhor nos jogos de luta, ele sabia jogar os jogos de RPG, que inicialmente eu nem entendia nada, porque ele fez inglês antes de todo mundo. Então esse bom do videogame era aquela vontade, né, de ser bom no videogame, do pessoal na rua chegar lá, nossa, o André zerou aquele jogo, nossa, maneiro e tudo mais, e de você alugar e zerar no mesmo final de semana. E foi uma coisa que eu vejo, assim, que depois que eu comecei a fazer o jogo, que eu percebi que muita gente vive isso também. Até mesmo o Patrick, quando eu comentei com a ideia com ele até falou, né, que tinha um Mega Drive, que também tinha lá o irmão dele que zerava mais. E então foi um jogo muito assim da infância mesmo, da minha própria infância. E isso veio quando eu estava lecionando lá no meu curso de Game Design, eu estava estudando sobre o Shigeru Miyamoto, de como ele trazia infância para os jogos dele, como o Zelda veio das explorações das cavernas, e como o Shen Chomp, aquela bola, né, de ferro do Super Mario, veio de um cachorro que ele tinha medo da infância. E quando eu estava vendo aquilo, eu fiquei pensando em alguma coisa da minha infância que podia virar um jogo, e eu pensei e não cheguei a lugar nenhum, porque eu falei, nossa, eu não fiz nada de interessante na minha infância, eu passei o tempo inteiro jogando videogame. E aí que eu tive o estalo, é isso, vou fazer um jogo sobre criar videogame. E foi nisso que eu comecei a pensar, a voltar nesses momentos de infância e pensar como que aquilo poderia ser transformado num jogo. Cara, é muito, muito legal ouvir isso. E assim, né, até já fazendo um elogio aí, dá pra perceber o carinho que vocês tiveram com o jogo. O zelo que vocês tiveram, eu acho que essa parte afetiva dentro dessa criação, ela contribuiu muito para o sucesso do jogo, né? Eu até, quando eu peguei o jogo, né, eu tinha escutado o podcast do Gambiarra, e quando eu peguei o jogo em mãos para jogar junto com o Mungo, assim, eu fiquei surpreso com a qualidade da caixa, a qualidade das cartas, a qualidade do jogo como um todo, da mecânica. Deu pra ver que tinha muita coisa ali que eu até fiquei meio assim num sentimento de, eu queria ter vivido essa época de locar jogos em jogadores, que pra quem não sabe, assim, eu sou 97, o Mungo nem dá pra falar que é a idade dele, senão vai ser descredibilizado esse podcast, porque ele é geração Z, tá? Mas o Mungo é pós-2000, assim, locador eu fui quando era criança pra pegar umas VHS da Turma da Mônica, do Rei Leão, dessa galera aí.
E assim, eu nunca fui de jogar. Quando eu era moleque não tinha videogame e tudo. E eu falei assim, mano, eu queria muito ter vivido essa época. Porque dá pra perceber que tem muita coisa ali, que tem muito easter egg que eu não peguei. E eu queria ter pego esses easter eggs. Até quando a gente foi jogar a última vez, o Rafael, né, que a gente comentou que ganhou o jogo, o Mungo colocou uma playlist ali de jogos do Spotify, de trilhas de jogos antigos, né? E aí começou a tocar e o Rafael, 16 bits. esse jogo, e assim, a gente jogando naquela vibe dos joguinhos, eu falei assim, nossa, eu queria muito pegar essas referências dos jogos, assim, já desde já adiantando, parabéns pelo jogo que vocês fizeram, por essa obra aí que vocês fizeram pra gente poder aproveitar. Ah, muito obrigado. E foi realmente muita dedicação. O André ama o tema, eu também. Eu vendo, por exemplo, eu desenhava muito quando eu era criança e tal. Eu vendo os desenhos de quando eu era criança, tem lá desenho copiado, né? Tipo do Sonic, do Quackshot, do Pato Donald com a roupa lá de Indiana Jones, né? Tem vários desenhos. Tem o Honda do Street Fighter pintado a óleo. Alguém me deu tinta a óleo, me deram a tela, falaram assim, esse menino é artista, toma aí, o que você vai pintar? Eu pintei o Honda. Pintei o Honda e o Senhor Sinistro, do X-Men. Caramba, velho. Copiando uma arte lá dos Hildebrandt Brothers, que faziam uns cards também, essa coisa de card, X-Men também era coisa da época, né? Cara, então, foi muito presente ali na imaginação, na vivência, né? E que nem o André falou, o meu irmão, cara, o bom do videogame. Então, meu irmão mais novo, era pequenininho, ele ganhava de todo mundo. Então eu tenho muitas memórias da época. Inclusive, o Patrick André, quando que, assim, depois do Kickstarter, né? Quando que esse jogo ele vai sair aí pra todo mundo ter acesso, assim? Pras lojas? Pras lojas. Começou a vender agora, já tem loja que já tá vendendo. Então eu recomendo aí vocês, pra quem tiver a oportunidade de jogar, jogue com a trilha sonora das músicas de 16 bits, que é bem mais imersivo. Nossa, eu recomendo. E eu adoro. Eu tava anteontem jogando lá na casa do Torugo, do Mesa Secreta. Nossa! E ele vai assobiando, assim, de vez em quando. Aí eu falei, agora ele tá... É o Mundo 4 do Bomberman 4, ele tava assobiando. E depois do Mega Man X, mas eu não lembro qual que ele tava assobiando. Porque eu não comentei com ele na hora. Mas às vezes, assim, quando eu tô com ele jogando, ele começa a subiar e eu falo, essa música tal. Ele, pô, é mesmo, que ele jogava muito videogame antes. Inclusive, um abração pro Torugo do Mesa Secreta, se estiver vendo esse podcast aqui. Um grande abraço. Se vocês não sabem, André e Patrick, a gente tem esse costume de dar abraço pras pessoas, tá? Então não achem estranho. Mas, Mungo, queria deixar um desafio pra você. Eu queria que o Patrick e o André estivessem bem atentos aqui, porque eles não conhecem da sua índole, né? Não conhecem da sua fama. Mas o Mungo, ele é conhecido, gente, por fazer edição própria do jogo, sabe? É o Mungo Edition que a gente chama. Ele faz umas adaptações de regra ali porque ele não leu muito bem o manual. E, Mungo, como que o jogo funciona, Mungo? Você tá perguntando como que o jogo funciona no manual ou na Mungo Edition? Não, na manual. Você não jogou esse jogo errado, não, pelo amor de Deus. Não, esse eu não joguei. Esse, quando eu fui explicar, porque os caras, eles pegam no meu pé, porque às vezes eu explico regra errado. Eu dormi lendo o manual do bom videogame, cara. Eu tava lendo assim, dormindo, eu caí... Ele caiu em cima de mim, assim, eu dormi pra explicar no outro dia de manhã. Então esse aqui eu expliquei bem. Eu joguei várias vezes em 2 também. Inclusive, eu gostei bastante do jogo em 2. Gostei bastante, joguei com a minha amiga. Um abraço pra Giovana, que jogou comigo. Você fez a ação estudar dia e noite. Fiz a ação estudar dia pra poder explicar o jogo. Não se sinta menosprezado por isso, porque você só leu o manual dormindo. O Patrick desenvolveu o jogo dormindo. Então, esse negócio da grade de ações aí, ele desenvolveu isso dormindo. No dia ele não tinha isso, eu cheguei na casa dele de manhã cedo pra gente seguir com o desenvolvimento, não tinha nada. Aí ele chegou na porta, assim, todo cheio de sono, assim, caraca, tive uma ideia muito doida, assim, pra fazer um negócio no jogo. Foi uma situação que o jogo, ele começou como worker placement, um euro mais básico, assim, worker placement, e de repente funcionou, já tinha corpo e tal. Mas eu falava com o André que a gente precisava também de um diferencial mecânico, porque o worker placement era uma mecânica que tava muito batida, né? Já tem muita coisa boa de worker placement. A gente vai ser só um jogo legal de worker placement com um tema legal? Não, eu quero ter uma coisa a mais. Aí ele falava, mas o quê? E eu não sabia dizer o que, sabe? Aí até que esse dia, que era o dia fatídico que a gente ia encontrar pra falar, aí eu acordei com essa ideia, aí já saí recortando os pedaços do tabuleiro, assim. Usamos carta de baralho, carta também do jogo do Kinesia, que virou Shoten Totem, Battle Online. Ah, sim. A gente usou uma carta de baralho como se fosse o cartucho. Aí chutar pra fazer isso aqui, o que tem e tal.
E ali surgiu essas ideias. O tracking lá de comportamento, o que ele vai virar? Aí eu falei, pô, é uma ficha que ocupa o lugar da sua mão e só isso. E aí ali nasceu ali, pra mim, essa versão mais avançada do bom do videogame ali. Então, que tinha as propostas, né? Depois teve muito trabalho dessa parte de desenhar quais eram os arquétipos, criar situações para eles aparecerem organicamente, sabe? A gente nem revela quais eles são, porque eu acho que faz parte muito da minha diversão, não sei de outras pessoas, né? Mas eu descobri isso durante os jogos, sabe? Eu não gosto de jogar sempre igual, não. É legal você jogar assim, eu dominei essa estratégia aqui, mas pontuo bem nela. Mas aí eu já não quero fazer igual, sabe? Eu gosto muito de explorar. Essa parte de exploração ali dentro dos jogos me traz alegria, né? Então eu não costumo falar quais são, não, mas é importante para falar em termos de game design esses termos, né? E eu percebi, assim, no jogo, aproveitando que você falou que você usou carta de baralho também para testar, que, assim, claramente tem uma inspiração no próprio poker, né? Que tem sei lá, a trinca, dupla, o flush, né? Sim. Eu joguei muito poker na minha vida. Talvez uma influência desde pequeno. Meus pais jogavam muito poker, apostando de verdade. O que eu nem indico. E depois eu percebi, o poker eu tenho umas sensações meio divididas assim com relação a ele. Porque eu joguei muito, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu percebi que tava ficando uma coisa meio doente, assim, sabe? Tipo assim, pô, eu joguei não sei quantas horas, só ganhei R$20. Aí eu pensei, cara, o que eu acabei de falar? E aí tem essa coisa, quando você coloca dinheiro, já fica estranho. E aí eu acho muito interessante o Robin Hood, né, que virou Sheriff of Nottingham, que agora tá voltando a ser Robin Hood lá da Disney, né? O jogo lá do Halaban, por conta disso. Ele tem a emoção do poker, a emoção do blefe, sem envolver dinheiro nenhum. Mas que dá a emoção do blefe, às vezes até maior do que... Tipo assim, apostando bastante dinheiro, não tinha aquela mesma emoção de você olhar pra cara do xerife e falar 4 galinhas. Eu acho aquilo genial. Então eu acho que você tirar o dinheiro e pensar a mecânica, né? Pensar o jogo assim, pode dar um resultado muito bom. Bom, então, rapaziada, vou explicar aqui, né, com muito receio, porque se eu tiver errado com alguma coisa, o André e o Patrick me corrijam aí. Mas o que basicamente você vai fazer no bom do videogame é zerar os jogos, né, e conseguir o maior número de pontos, porque o que um garoto adolescente dos anos 90 gosta? Pontos de vitória. Pontos de vitória. Então, você vai basicamente ali coletar fichas de botão por meio de um grid de ações, né? Você vai coletar uma ficha e vai executar a ação da linha ou da coluna e vai ali, entre aspas, colecionar essas fichas de botão para você poder zerar os jogos, né? Com as sequências das fichas, seja crescente, né, em ordem crescente, ou cor igual, né, enfim, ou só cor igual, né. Então, basicamente, você vai competir com seus amigos ali pra ver quem é o bom do videogame, zerando os jogos e jogando também, né, adquirindo pontos pelas cartas de reputação, que são os objetivos públicos ali, que eu achei uma sacada bem legal também, né, que eu percebo que muitos jogos têm isso, mas o bom do videogame, ele tem... Não sei, tem alguma coisa diferente nessa parte de reputação, assim, eu percebi que, pra começar, que tem bastante objetivos, tem bastante variedade de objetivos de reputação que entram no jogo, né? Como é que foi, assim, o André e Patrick, essa parte da reputação aí? Como é que vocês... Cara, eu odeio o jogo que tem a reputação que vai abrindo, aí um completa uma, abre outra, entendeu? Uma coisa meio aleatória. Eu gosto dessa justiça de já estar aberto e de você ter ali definido para todo mundo, né? O André veio para mim devolvendo assim, quando eu falei, tenho que ter essa corridinha aqui, quero botar essa corridinha desses objetivos para causar urgência, para causar essas sensações. E o André falou assim, não, a gente vai ter que organizar o sorteio. E dali nasceu os tipos, né, de coisa. Então, talvez o diferente seja isso, uma exigência de, tipo assim, de ter a partida equilibrada, ter a variabilidade, mas não ter uma variabilidade que possa jogar contra ali a jogabilidade, sabe? Que às vezes, tipo assim, pode favorecer um arquétipo, pode ficar uma jogabilidade meio estranha. Não, de ter a riqueza ali, né? E aí veio dessa minha exigência, quase sou chato com isso, né? Tipo assim, não gosto mesmo de jogo que vai abrindo ali, passando como se fosse uma trilha, de ter a coisa bem justa, e o André veio com essa coisa ali de muito equilíbrio. Essa parte aí foi forte ali do André. Essa questão das reputações, o Patrick, ele não gosta disso de ir aberto, né? Eu também é algo que eu não gosto muito. Alguns jogos tem isso que abrem, outro jogador já tinha pronto e ele ganha ponto de graça por isso, é uma coisa que a gente não queria.
E a gente tinha a opção de colocar esses objetivos abertos na mesa, que qualquer um pode completar fazendo uma corrida, ou os objetivos pessoais, que o jogador ele pega e ele tem alguma coisa que dá ponto a mais. Esse que é do jogador, eu não gosto. Quando eu comecei a desenvolver o jogo, eu não gostava disso, porque esses objetivos eles ditam para o jogador o que fazer. E às vezes, principalmente na primeira partida, você quer escolher o que você quer fazer. E isso te dá um caminho. E eu não queria isso, eu queria que o jogador tivesse a liberdade de escolher o caminho. Então, os objetivos abertos, em qualquer partida, você pode sentar, olhar o que tem na mesa e escolher qual caminho estratégico você quer seguir. No decorrer do desenvolvimento, né, depois que eu joguei outros jogos, eu percebi que essa questão de você ter o objetivo fechado, que é só seu individual, ele é muito interessante quando você já jogou o jogo muitas vezes e às vezes o jogo te força a jogar de um jeito diferente. Falar, não, você quer ganhar agora? Joga desse jeito. Aí eu fiquei ok mais ou menos com isso, mas eu falei, tá, mais ou menos. Mas aí eu sempre prefiro essa questão do aberto do jogador escolher. Eu gosto muito dessa questão do jogador ter a escolha, né? Que são as escolhas interessantes no game design. A pessoa poder ter muitos caminhos e ela poder escolher qual caminho ela quer usar para vencer. E essa Desculpa, André, pode falar. Só para concluir aí as que o Patrick falou também dos gêneros, né? Inicialmente tinha a questão dos gêneros para você escolher, e a gente reparou que seria interessante que em toda partida tivesse 3 gêneros, para que 50% dos cartuchos fosse mais interessante do que os outros 50% em determinadas partidas. Porque assim, ao longo de várias partidas, todos os cartuchos teriam uma importância maior. E com essa questão dos arquétipos, que um faz uma coisa, outro faz outro, a gente separou em tipos. Por exemplo, o jogador que zera mais, tem lá um objetivo só para zerar. Já aquela outra estratégia que acaba conseguindo as coisas jogando mais jogos, tem também um objetivo só que tem a ver só com jogar. E tem aquilo lá, igual aquele cara que pega muita revista ou muita presente, que nem o seu amigo, tem lá as reputações de comportamento que aparecem esses itens. Então a gente quis colocar tudo isso para não misturar. Para, por exemplo, numa partida só sair 6 de gênero e uma de revista e não ter nada de jogar, nada de zerar. Então a gente deu uma equilibrada nos tipos para ser sempre assim. São sempre 3 gêneros, porque aí você garante que 50% dos cartuchos vão ser interessantes e que também é possível completar todos. E os outros separados por tipo, para ter um certo equilíbrio, para sempre permitir que várias estratégias possam estar competindo, possam ser viáveis competitivamente naquela partida. Cara, eu também acho assim incrível esse. Agora sabendo é mais incrível ainda, porque foi bem isso. O Rafa ele bateu nos objetivos no começo e ele foi e a gente, assim, eu tava, esse é muito difícil, eu não quero jogar desse jeito não. Eu quero zerando o joguinho, eu queria. Porque assim, eu sou muito da opinião do Lucas Fratini também, do Sou Eu podcast, que a gente sempre fala aqui, inclusive um abraço pro Lucas. E eu gosto muito da sensação da narrativa que tá sendo construída. Então, assim, pra mim, esses detalhes de ir na locadora, e falar assim, uma coisa que eu não vivi quando era criança. Então, eu queria sentir vivendo aquilo durante o jogo, né? Durante a partida. Então, conseguir ir pra esse caminho durante a partida, pra mim, foi pra viver a narrativa, sabe? Lógico que eu tava querendo jogar, tava na ânsia ali de ganhar. Mas o Rafa, ele bateu no objetivo, foi pelo caminho e foi pedindo presente pra mãe. E isso é outro detalhe que eu queria pontuar assim, gente, que vocês foram geniais nisso. Porque, cara, pedir o negócio pra mãe, ele vai te dificultar você conseguir jogar mais, porque você tem que estudar, você tem que, né? Você é um garoto bom, você tem que cumprir as promessas, senão você vai ter menos espaço pros botões. E essa sacada pra mim deixou o jogo muito imersivo, porque eu falo assim, meu Deus, eu tenho que pedir negócio pra minha mãe, o que eu vou ter que fazer? Eu já me lembrei de criança assim, falando, meu Deus, eu vou pedir pra minha mãe vai falar pra pedir pro meu pai, que eu vou pedir pra minha mãe de novo. Voltando só um pouquinho, né, que eu lembrei agora, aquela parte que você fala do poker, tem muita coisa ali pra quem já jogou poker, da parte de você calcular a probabilidade, são 50 fichas, a parte da coisa sem informação aberta, você ver as fichas que tem na mão dos outros jogadores, né, ou se você tiver uma boa memória, até as que passaram foram descartadas, você consegue calcular para cada ficha que você tá precisando 2%. Aham. Sabe exatamente, entendeu? No jogo de 3 a 5. Então fica fácil de calcular. Eu acho que muita gente às vezes vai jogar esse jogo e não vai pegar essa malícia de você ver, tanto para ver a mão do oponente e ver, tipo assim, ele tá tentando isso, vou dar uma travadinha, vou jogar ali, dar um carrinho que nem o Amaral.
na canela dele, ou você só olhar para saber se situar. Não, poxa, eu tô precisando de 5, tem que vir um 5. Vou pegar aquela ação lá do planejamento de jogo para vir mais ficha, qual a chance de vir? Não, tem uma chance boa, tem uma chance razoável, né? É uma sorte calculada. E no momento que muita gente está falando de carteado, o avanço dos carteados, né, que estão em alta e tal, o bom do videogame, ele tem esse lado do carteado também, né? Sim. Ele tem, dentro da jogabilidade dele ali, implementado essa parte também. Não, é muito evidente. Você vê ali o naipe, vê ali o valor, né, a força, você já começa a pensar num joguinho, já é meio que tentando montar um rume, né, Ele é um rume dentro de uma seleção de ação, né? Ele tem essa parte também. E é uma alegria pessoal, essa coisa que você falou dos naipes, é uma alegria pessoal pra mim. Não sei por que me dá tanta satisfação falar assim: eu vou pegar aqui o 4 de frangos, o 5 de frangos. Os frangos ser um naipe é muito bom. Sim, sim. Não, e até pra galera que não sabe, Rume é o jogo que você joga com a sua avó. Pelo menos eu joguei muito com a minha avó. Buraco, é o Pif, né? Que em Londrina a gente tem o Pif, cacheta, tranca. Tem todo esse aspecto do Rume, né? Dos novos tem o Truffle, o Shuffle. Tem uma variedade aí grande de carteado. É que eu sou o maluco do carteado aqui no cast. Mas, antes da gente falar dos barris de rum, André, Patrick, vocês querem falar mais alguma coisa aí do jogo pra galera? Só pegando essa questão que eu falou do poker, que tem essa questão aí, mas lembrando que é inspirado no poker. Porque são 5 naipes, né? E vai de 0 a 10, então dá uma pequena diferença. Não, o poker tem 4, hein? Pela quantidade ser diferente. Mas a gente fez uma pequena modificação, porque no poker você simplesmente abre é fechado ali, né? E abre uma carta. É uma carta só que vai sair. No bom do videogame, você tem uma grade ali com vários que você pode escolher. E enquanto você escolhe, você vê o que o oponente tem. Então as probabilidades do poker não são 100% exatas nessa nova implementação que a gente fez. Então a questão é você tentar compreender, né, o raciocínio que a gente teve quando a gente criou o jogo para usar a probabilidade a seu favor. Não confiar, tipo assim, pegar aqueles caderninhos de probabilidade do poker, que aí você vai se lascar porque tem coisa ali que não tá igual. E, por exemplo, vou deixar, por exemplo, uma dica aqui. A gente tem, por exemplo, muita questão de sequência, juntar sequência de mesmo número, né, e de mesmo número e mesma cor. E tem os de juntar de botões iguais, né, para zerar. E aí, às vezes, a pessoa ela termina de zerar um jogo ali, tá com a mão vazia, vai pegar uma ficha na empolgação, ela fica na dúvida, qual que eu pego? E aí assim, quando eu quero dar uma dica, eu recomendo. Você tá pensando em zerar o quê? Você quer fazer uma sequência? Pega o número do meio, um 5, um 6, um 7 ali, porque a sequência certamente vai passar por esses números. E se você quer fazer, por exemplo, o mesmo número, dá preferência para pegar pelas beiradas. Pegar um 0 ou pegar um 9. Porque dificilmente quem tá fazendo uma sequência vai pegar esses números, né? Só para ele fechar aquela beiradinha da sequência. Então tem essas malícias no bom do videogame que não tem no poker, porque o sistema é diferente. Verdade. É verdade. Isso eu nunca tinha pensado, não, de você pegar as do meio, né? Se você quiser fazer uma sequência, porque realmente é mais fácil de passar pelo meio, até porque o 0 e o 9 eles não são consecutivos, né? Assim como no poker. Então é genial, isso aí eu não tinha pensado, não. Dicas avançadas de como derrotar seu coleguinha no mundo do videogame. E vocês já jogaram um contra o outro? Lógico que vocês já jogaram um contra o outro. Mas assim, quem ganha num contra o outro aí no bom do videogame, hein, o André e Patrick? É paulada. É paulada? É paulada. Em maioria de partidas, talvez eu ganhe, assim, porque eu joguei mais. Mas teve uma vez que a gente tava fazendo os arquétipos, né? Que a gente falou que são as estratégias diferenciadas. E aí a gente criou as estratégias e a gente foi jogar aquela partida que eu controlo vários jogadores, né? O Patrick tava controlando um só. E eu falei assim, não, Patrick, vou te dar a surra aqui com os 3. E o Patrick bateu os meus 3 arquétipos. Aí eu falei, nossa, olha, isso aqui tá errado. Quem foi que balanceou esse negócio? Aí ele, você. Não tem nem desculpa, né? Não tem como, né? E até uma pergunta assim, meio fora, assim, mas é uma pergunta que eu queria saber mesmo. Se vocês tiveram, em algum momento da criação do jogo, em mente uma expansão pro bom do videogame, ou isso nem foi cogitado? A gente tentou fechar a jogabilidade dele bem redondinha no que a gente tinha mesmo. Agora, ideias para uma coisa ou outra tem, mas nada muito concreto, sabe? A gente queria, tipo assim, tem jogo que já deixa aberto ali a porta para uma outra expansão, às vezes naturalmente, ou às vezes
de cabeça nos negócios, mas a gente queria que o bom do videogame oferecesse tudo que ele podia logo de cara, sabe? Sim. Então, se vier uma expansão depois, vai ser, tipo assim, uma novidade mesmo, alguma coisa que a gente tenha pensado, mas a gente não deixou isso engatilhado, não. Eu Entendi. quero observar ainda, ver os jogadores jogando, né? Porque eu passei muito tempo vendo partidas de primeira impressão. Então eu quero que as pessoas comecem a jogar o bom videogame, comecem a jogar pesado, competitivamente, para que os próprios fãs possam passar essas experiências pra gente ver, né? Se vale a pena criar alguma coisa, né? Se o jogo pode ser expandido de alguma forma. Mas inicialmente a gente quis fazer o jogo base o mais equilibrado possível, assim com muitas estratégias para se seguir, para você jogar várias vezes. E eu garanto assim que se você se apaixonar pelo jogo, você pode jogar aí 10, 20 partidas tranquilo, que certamente você ainda não vai pegar todos os macetes do jogo. E eu, como jogador, essa questão da expansão, às vezes eu já me decepcionei muito, sabe? Aham. Você pega, fica fã do jogo, vai lá, pega a expansão e no final das contas você só gastou mais dinheiro. Quando chega o pessoal em casa, você joga o base. Aham, é Você mais tem do que mesmo. ensinar, ou adiciona É. regra, adiciona tempo de Aham. jogo. Tipo assim, tem um jogo em específico que eu acho que pouquíssimas expansões dele são boas. E eu adoro esse jogo, que é o Carcassonne. Uhum. Mas você vai, aí tem gente que enfia um monte de expansão lá, vai jogar, o jogo fica arrastado. Era pra ser um jogo simples, fica um negócio cheio de regra de exceção e bonequinho de fada e dragão e catapulta. Até catapulta colocaram nesse negócio, cara. Essa daí me dá ódio até. Fala assim, expansão catapulta do Carcassonne. Eu falei, que desgraçado que inventou isso. Cada e- promo é uma graninha a mais, né, pô? Assim, eu costumo falar assim também com o grupo aqui, que quanto mais expansões um jogo tem, mais difícil fica de você colocar ele na mesa, É. né? Porque às vezes, pô, aí adiciona setup, né? Adiciona mais regras, às vezes o cara só jogou o base, aí você vai ter que explicar mais uma tantada de coisa pro cara conseguir jogar. Agora, Então, tem umas expansões que são muito boas, né? Tipo, do Seven Wonders tem umas ali que são muito boas. sim, claro. São. A do Orleans eu acho uma das Eu melhores. gosto do Leaders, muito do Seven Wonders, eu gosto muito do Waterdeep, aquela expansão lá com a corrupção e tal, achei que melhorou muito o jogo. Não tem coisa que vale a pena, mas no geral, assim, a minha sensação com relação à expansão é que, tipo assim, o nego explora muito comercialmente Sim. e às vezes não oferece ali um diferencial bacana. Então, se a Sim. gente for fazer, tem que ser dentro dessa exigência, sabe? De ser mesmo uma coisa que vai trazer um diferencial ali, uma emoção diferente ali, uma jogabilidade interessante, né? Sim, até Sim. pros nossos ouvintes aí, semana passada saiu o episódio do Rei do Gado. E nesse episódio a gente falou das expansões. Então tem um top 5 ali de maluco de expansões que a gente curte muito nos jogos. Então tem bastante sinergia com o que a gente tá falando aqui. Mas antes de a gente terminar de falar do bom de videogame, nós sempre trazemos aqui a nossa experiência pra galera, baseado em nada. Fonte data foda-se, Arial 12. Mas eu vou começar e eu dou pra esse jogo 9 barris de rum sinceros. Eu tô sendo bem sincero aqui, não é porque os designers estão aqui não. Pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Assim, deu pra perceber, eu acho. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas é um jogo que me empolgou muito jogando. É um jogo que eu me senti muito inserido na narrativa. E o charme, que até o André comentou aqui no final, é muito... Eu gosto muito de quando um jogo ele apresenta uma proposta que a gente consegue colocar com a nossa família, com pessoas que não estão acostumadas a jogar no hobby, mas ao mesmo tempo... Se você olhar com aquele olhar da malícia, da maldade, você consegue fazer aquele jogo virar um campeonato, ficar cracudo no jogo mesmo. Então eu quero jogar ele ao ponto de ficar cracudo, porque eu sempre falo aqui no cast, a gente dá aqui os nossos barris de rum, e assim, conforme o tempo vai passando, pelo menos nenhum jogo aqui meu, ele desceu, né, de nível, ele sempre aumentou, porque o jogo ele é como um vinho, você vai degustando, você vai pegando nuances ali que você não conseguiu pegar. Mas pra mim é isso, e pra você, Mungo? Cara, então, minha opinião é muito parecida com a sua. Eu aprecio muito esses jogos que você pode jogar tanto cutthroat, né, tanto faca na caveira ali, Ah, o quanto cara é você gringo, pode... né? Os caras são foda. Quanto você pode ali jogar, por exemplo, eu joguei o bom do videogame com a minha amiga e assim, ela não joga muito board game, eu tô assim, inserindo, né, mostrando alguns jogos um pouco mais complexos às vezes, mas a gente sempre jogou um azul, o Coatl, né, e assim, ela gostou muito do jogo, tanto que a gente jogou 2 vezes no mesmo dia, né, então, e eu também gosto dessa maleabilidade de
você poder jogar tanto um jogo em 2 quanto em 5, né? Do bom do videogame. Então, não experimentei jogar em 5, mas em 4 eu joguei algumas vezes. E isso eu achei muito legal do jogo, essa maleabilidade, né? Eu não costumo gostar de jogar esses jogos, assim, que são pra muita gente em 2 pessoas, mas o bom do videogame foi a exceção do ano pra mim. Eu gostei demais dele jogando em 2, né? Principalmente depois que eu vi aquele jogo do André com o Torugo na live do Mesa Secreta. Eu até mandei mensagem pro André, né, André? Eu falei, cara, esse jogo é muito bom em 2, né? E aí eu fui experimentar e realmente é muito bom em 2 mesmo. E a minha nota pra ele, cara, vai ser um sonoro 9 também. 9 barris de rum pro bom do videogame. Eu gostei demais do jogo, tanto que sempre que possível aí eu tô colocando a mesa pra jogar em 2, em 3, em 4, sempre que possível eu tô jogando. Quero jogar em 5 ainda, não experimentei em 5. Perfeito. Então é isso, o Gabriel aí, ele deu 9 porque não jogou em todos os números de jogadores, né? Senão dava um 10 com certeza. O Eric não deu 10 porque perdeu. Não, acontece. Eu ainda não consegui ganhar nele, mas eu vou conseguir. Eu vou me esforçar pra isso. Mas, Cara, eu ganhei uma vez só. Fica aí a minha crítica que esse quadro tinha que dar garrafas de tubaína pro bom do videogame. Ó, eu ganhei A gente abre uma vez exceção. A gente abre uma exceção. É verdade, não, mas faz sentido. Então, 9 garrafas de tubaína aí pro bom do videogame, 9 pra mim e 9 pro Eric. Pior que não foi combinado, não, hein? Não foi. Eu já tinha colocado. E joguem aí, galera. Joguem, não deixem de experimentar, tenta colocar na mesa. Inclusive, se forem comprar e morarem aqui perto de Londrina, aproveitem e peçam palavras pra mim, que eu tô louco por esse jogo, que é do Patrick também. Se tudo der certo, em breve vou conseguir o meu. Todo mundo que eu escuto falar, Patrick, tá falando que é um absurdo, que joga 80 partidas no dia. Isso em vários grupos de board game que eu jogo. É o jogo que eu mais joguei. Esse eu tô maluco pra jogar. Mas então, vamos pro quadro Relâmpago? Quadro que não tava na pauta? Vamos. Esse é o Bate-Bola Jogo Rápido. Tem uma pirata famosa, gente, que não sei se vocês conhecem, que é a Maria Gabriela. O Mungo com certeza não conhece, porque ele não viveu essa época na SBT. Mas a Maria Gabriela fazia várias entrevistas maravilhosas. O Bate-Bola Jogo Rápido, a gente fala uma palavra, vocês se respondem. E aí eu vou começar com o André. Pode ser? Na verdade, não. Vou inverter. Vou começar com o Patrick em ordem alfabética. Coitado, o Patrick sempre fica ordem anti-alfabética. Anti-alfabética. Eu sou contra o alfabeto. Então vamos lá. Patrick, Bate-Bola Jogo Rápido, hein? Vou falar uma coisa aqui e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Party Game. Passa palavras. Prateleira da Vergonha, o jogo que você comprou e não jogou ainda. É muito. Poxa, ele chegou hoje. Cat in the Box. Nossa, esse é bom, delicioso. Hein? Esse é bom. Chegou hoje, tá com o manual ali do lado, me esperando. Esse é maravilhoso. Jogo que sempre topa. O bom do videogame. Isso aí, pô. Hobby fora do hobby. Jabá. Hobby fora do hobby. Cara, eu acho que eu tenho, mas não tô lembrando. Sem pressão. Escultura. Da hora. Caraca, um artista, um ilustrador? Nossa, aí tem tantos, cara. Mas eu acho que o Todd Lockwood. Caramba, não Todd conheço. Lockwood. Ele é de qual jogo? Ele definiu o visual do D&D terceira edição. E vários livros de fantasia ali do D&D, de outras coisas. Ele virou escritor também, eu não li os livros dele ainda, mas eu acho ele sensacional. Inclusive, pra quem não joga RPG, D&D 3.5 o melhor, tá bom? Então aqueles dragões que são meio, sei lá, que tem aquela anatomia, né, que faz aquele sentido, eu acho que ele foi um dos mais influentes naquilo, sabe? Ele, o John Howard também, que é o que definiu o visual do Senhor dos Anéis, juntando os dois ali, os dragões que a gente vê hoje, de tudo quanto é ilustrador, tem muito deles ali. Perfeito. E por fim, jogo que mudou sua vida. Vou dar uma resposta um pouco mais geral, assim, que eu nem tenho um agrícola, nem joguei o agrícola, mas uma coisa que eu aprendi com os jogos euros é que plantar abóbora é melhor do que fazer guerra. Com certeza. Em termos de estratégia, parece chato pra quem não é do hobby, mas hoje é certeza, porque tipo assim, cara, plantei abóbora, tenho que alimentar minha família, é muito mais divertido que me atacaram, destruíram minha torre. Eu concordo totalmente com o Patrick. Eu sou o cara dos jogos de fazendinha. É uma lição que eu aprendi na minha vida, sabe? Não ignora o tema, não. Pode ter um tema ali que parece meio chato, mas a jogabilidade daquilo vai ser sensacional, vai te dar um retorno fantástico. Fazendinha é incrível, Fazendinha é bom demais. E você leva pra vida. Na vida também, plantar abóbora é melhor do que fazer guerra. Exatamente. Eu sou o cara aqui do grupo dos jogos de fazendinha. Então me chamou pra jogar um jogo de fazendinha, eu tô lá. Adoro. Agora por André, hein? Preparado, André? Ixi. Vamos lá então, hein?
Euro preferido. O bom do videogame. Jogo pra jogar com mozão. Kingdom Builder. Jogamos Boa. infinitas partidas aqui, tá? Eu já não sei mais quantas a gente jogou. Boa. Demais. Jogou muito, muito, muito. Colecionador ou jogador? Jogador. Muito jogador. Eu pego, vendo tudo. Eu também sou desses. Já passou uns 120 jogos na coleção já. Carteado. Eu gosto de trading card game. Boa. Que não é muito aí um vaza e tudo mais que o pessoal gosta, não. Eu sempre fui apaixonado em trading card game. Atualmente não estou jogando, né? Porque eu até tentei me afastar, porque eu me vicio em trading card game. Pra largar o Hearthstone, né? Que mesmo sendo digital, foi um sacrifício. O mundo Então, tem um problema. Eu tento sempre jogar porque eu sei que eu me engajo muito nele. Ô, André, eu vou te falar, o que me sarou do vício de trading card game foi board game, viu? Porque eu joguei Magic mais de 10 anos e foi o que me curou do vício de trading card game, cara. Comigo um amor não substitui o outro. Eu jogo tudo, jogo board game. É o último romântico do mundo. O último. Muito Magic também. Um autor. Eu gosto muito de acompanhar assim, as coisas que o Richard Garfield faz, né? Por causa desse meu amor assim, pelo trading card game. Então eu sempre fico curioso com o que ele fez. Então, atualmente, por exemplo, aqui eu vi que na Amazon eles disponibilizaram lá o Hogbook, que é como se fosse o Slade Spire que o Richard Garfield fez. Então eu tava enrolando um tempão pra assinar a Amazon Prime, então eu peguei, não, eu vou assinar isso aqui agora porque eu quero conferir o que ele fez aqui. Então Genial. eu sempre tive muito respeito, assim, muito... Eu gosto muito de ler também as coisas de game design que ele escreve também, é um game design que me inspira bastante. Muito bom. E o hobby dentro do hobby? Um hobby dentro do hobby, quando você falou assim, que você fez a mesma pergunta pro Patrick, eu fiquei pensando se era alguma coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né, que faz a questão dos board games. Eu não sei bem se seria um hobby ou se seria trabalho, mas toda vez que eu jogo, eu não consigo só jogar, eu tô sempre vendo como que o jogo funciona, tentando ver a mecânica, como que o cara construiu e tudo mais. Igual há 2 dias atrás eu tava jogando lá o Marceneiros com o Torugo. Nossa. Nossa, como é que eles fizeram isso? Como é que isso liga com aquilo? Nossa, que genial essa mecânica assim de cortar o dado. E então eu não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas eu não consigo mais jogar sem estar pensando em game design. É muito difícil eu jogar um jogo só brincando. Eu tô sempre tentando estudar como que o jogo funciona. Ver, tipo assim, o esqueleto dele. Sempre um raio-x ligado. Sim, não, eu amo Marceneiros, assim, foi uma grata surpresa esse ano. Eu fiquei feliz demais jogando ele. Até pedi pra jogar no meu aniversário, não consegui, mas joguei na semana do meu aniversário. Cara, Marceneiros é bom demais, bom demais. A gente fez um episódio, inclusive, especial pro Vladimir Surri, né, que é o designer. A gente falou de vários jogos dele aqui. E depois, se vocês quiserem assistir aí, tem bastante conteúdo lá. É isso aí. Tanto vocês aí, quanto a rapaziada que tá assistindo, né? E assim, vamos então pro nosso último quadro, nosso Top 3 Pirata. O top 5 mais estranho da podosfera você encontra aqui. E hoje nem é top 5, é top 3, porque senão, coitado, né? O André e o Patrick, eles precisam jantar. Pra quem não sabe, a gente tá gravando à noite, que eles vão jantar. Urgente, a gente tá aprendendo eles aqui. Então vai ser um top 3, gente, sem critério, como o episódio inteiro. Muita cagação de regra, afinal todo mundo aqui é pirata. E o top 3 de hoje são os top 3 jogos favoritos. Só que nesse caso, board gameiro viciado e cracudo, nesse caso nós não vamos falar sobre joguinho de tabuleiro, não. A gente tá falando aqui sobre jogos no geral. Jogo de celular, jogo de computador, jogo de videogame, sem critério. É o top 3 mais livre da história. E eu vou começar com o nosso convidado, André. Qual é o seu top 3 jogos de videogame favorito? O meu top 3, ele sempre mudou com o tempo. Na verdade, eu nunca costumei guardar o que seria o top 3, mas sempre tem aquele top 1. E na minha vida, esses jogos eles mudaram. Quando eu tinha 12 anos e eu joguei o Zelda Super Nintendo pela primeira vez, aquele jogo revolucionou a minha vida. Porque eu nunca tinha jogado algo que fosse assim, de mundo aberto, ou alguma coisa que parecesse assim, um mundo aberto. E aí quando eu zerei o Mundo da Luz, que são depois de 3 dungeons, eu achei que tinha zerado o jogo e já tava assim, nossa, ele era fantástico esse jogo aqui, né? Maneirão. E aí quando eu descobri que ainda tinha um outro mundo no escuro, que ainda tinha mais umas 7 dungeons, nossa, aí eu aloprei, eu fiquei apaixonado naquele jogo. Foi o meu top aí, até a chegada do Nintendo 64, que um amigo, no comecinho de 1998,
deixou um Nintendo 64 na minha casa, porque eu morava em cidade de praia, e ele foi pra lá, não conseguia ligar o Nintendo 64 na televisão velha que tinha na casa lá que eles ficaram. Então ele deixou o videogame lá na minha casa com o Diddy Kong Racing, que tinha lançado há um mês. Então foi a primeira vez que eu joguei um jogo lançamento, e eu ainda não tinha nem jogado o Mario 64, nem o Mario Kart 64, né? Então, nossa, eu me apaixonei por aquele jogo lindamente, assim. Foi quando eu comprei o meu Nintendo 64, depois foi o primeiro jogo que eu quis ter. E foi assim, fantástico pra mim, aquela questão de exploração, de corrida. Eu me apaixonei pelo jogo violentamente. Até hoje tem muito carinho por Diddy Kong Racing. E eu até comento na página lá do Facebook que ele é melhor do que o Mario Kart, né? Do Nintendo 64. E, e o meu top 1 assim, de jogo de todos os tempos em videogame é o Donkey Kong Country 2, do Super Nintendo. Porque é um jogo que quando eu conheci, eu torci o nariz, porque eu achei aquele tema muito esquisito comparado ao primeiro. Mas aí depois, antes de eu ter o Super Nintendo ainda, né, eu joguei ele na casa do meu primo, zerei lá com ele e achei legalzinho. E aí depois, quando eu tive o meu, eu tive a oportunidade de jogar procurando os mundos bônus para abrir o mundo secreto. E eu abri e eu já achei aquele jogo mais maneiro. Mais pra frente, já um pouquinho na época de Retro Gamer, eu consegui fazer o 102%, procurando aquelas moedas DK perdido, e eu achei aquilo genial, porque da primeira vez que eu joguei até então, foi uma experiência muito mais longa. E finalmente, já depois de casado, quando a minha esposa foi jogar o Donkey Kong 2, eu comecei a ensinar para ela essa questão de como achar as coisas do bônus, dando dicas para ela seguir as próprias dicas do jogo para achar, e eu acabei tendo uma experiência como tutor que foi também muito gratificante. Então aí eu percebi como que o Donkey Kong 2 é um jogo genial, que ele na superfície ele parece que foi um jogo de plataforma comum, mas com um pouquinho mais de esforço ele virou uma pérola. E até por isso, né, que a gente, tanto o Patrick como eu, nós somos tão dedicados à jogabilidade do videogame. Porque pelo menos eu tinha essa noção do meu jogo favorito, que às vezes 10% que você faz de esforço a mais na jogabilidade, você tem um resultado muito grande, muito maior do que os 10% que você colocou, para quem realmente gostar daquele jogo. Então é uma experiência assim que me marcou, que eu trago para a vida, que é o Donkey Kong 2, de como genial foram os desenvolvedores ao colocarem os itens escondidos, que de um jogo bom ele ficou perfeito. Cara, antes de mais nada, uma pergunta, André. Majora's Mask ou Ocarina do Tempo? O carinho que eu mais eu não gosto do Majora's Mask. E no Majora's Mask elas não são tão legais e são apenas 4. Sim. Sim. Cara, eu também sou maluco do Donkey Kong. Nossa, eu tinha um Super Nintendo, joguei muito. Inclusive o Donkey Kong Country 3 foi um dos meus preferidos da vida, assim, ó. Que esse daí foi um jogo que eu me apaixonei jogando ele. Ele é muito maneiro, né? Porque nele você não só tem que achar as moedas DK, que são até fáceis, mas você tem que pensar como é que você vai arrancar ela do cara do escudo. É bem maneiro também. Nossa, eu gosto muito desse jogo. Mas assim, a gente tem que começar bem. Depois a gente vai pra um meia boca, depois a gente vai pra outro meia boca e termina bem. Então a gente vai terminar com o Patrick. Então vai, Mungão, passa aí seu top 3, seu top 2, seu top 1 jogos de videogame favoritos, entre parênteses, não board games, jogos mesmo. Eu coloquei entre parênteses não board games, jogos mesmo. Tá, então vamos lá. Eu tava até comentando com o pessoal aqui que antes da gente gravar que a minha lista ela tá muito Nutella, mas é porque eu realmente não vivi, né, essa época de locador eu até vivia, mas eu ia pra alugar filme e tal, enfim. Então os meus jogos eles vão ser bem atuais, né, relativamente atuais, porque foram os jogos que mais me marcaram. Até os jogos que eu joguei na minha infância, eles são relativamente atuais, né? Então vou começar com o meu top 3, que é, na verdade, o meu top 3 inteiro, o 3, o 2 e o 1, eles são todos franquias, e aí pra mim foi muito difícil escolher um jogo da franquia, mas já que a gente tem que escolher, né? Tive que escolher, então o meu top 3, a franquia do meu top 3 é Resident Evil. Eu acho que pra mim é uma das melhores franquias de board game, não, de jogos de videogame que existem, tanto que, pô, tem uma legião de fãs imensa Resident Evil, né? E o jogo que eu escolhi pra ser o meu top 3 aqui é o Resident Evil 7, que foi a era do Resident Evil que eles começaram a fazer em primeira pessoa, né? Que mudou realmente todo o esquema do jogo. Mas eu joguei o 2, o 4, o 5, o 6, o 7...
E tô jogando o 8 agora, o Village, mais de 2 anos depois do lançamento. Mas, cara, se for pra escolher um Resident Evil, eu escolheria o 7, foi o que mais me marcou. Eu acho que eles são muito geniais, né, na parte do terror. Eles conseguem realmente te causar medo, assim. Você tá no jogo ali, a sua sombra te dá medo, sabe? Eu gosto muito disso. Tem uns detalhes muito geniais, assim, que você percebe no jogo, que você fala, putz, cara... Como que os caras conseguiram pensar nisso? Os caras são muito bons. Então o jogo que eu escolhi pro meu top 3 aqui foi o Resident Evil 7. Vocês já jogaram algum da série ou não? Ah, eu joguei o primeiro, o segundo. Aham. Joguei um que era na África também, que eu nem sei qual que é. Joguei com um amigo que eu lembro de ter alugado já na faculdade. É o 5. É o 5. Nossa, é muito bom o 5. Tinha muita crítica na época, mas a gente jogou e se divertiu demais, assim. Nossa, Fechamos ele, achamos super divertido. o 5 é o que mais tem crítica, eu acho, né? Eu vejo assim, o pessoal, nossa, mete o pau no 5, eu gostei pra caramba. Eu joguei em dupla também com um amigo meu, inclusive um abração pro Eric, mas é outro Eric. Ah, pô, não Que dei nem um abraço ainda nesse podcast, cara. que jogou o Resident Evil 5, a gente jogou o 4, 5 e o 6 em dupla. Um abração, eu gostei pra caramba do 5, cara. Não sei por que ele tem tantas críticas, assim. Mas o que eu coloquei aqui no meu top 3 foi o 7, porque, assim, pra mim, essa era de Resident Evil, que eles começaram a focar mais no terror, assim, pra mim, me pegou demais. Meu preferido é o 3, o Nemesis. Eu amo o Nemesis. E o 4 eu gosto muito também, que aí não é zumbi, mas é os fungo doido lá. Mas de fungo, é muito bom, é muito bom. Bom, meu top 2 também é uma franquia extremamente aclamada, e pra mim foi, assim, foi um jogo que eu zerei 1, 2, 3, 4 vezes. Pude zerar ele recentemente de novo e, cara, pra mim esse jogo ele marcou, assim, uma era também, foi um divisor de águas pra Bethesda, que foi o Fallout 4. Eu joguei também o Fallout New Vegas, joguei o 76, mas pra mim o Fallout 4 se eu pudesse escolher um, pra mim é o melhor da franquia. Não joguei os mais antigos, o 1 e o 2 lá, porque não sei se eles são bons mesmo, não sei se eles já estão ultrapassados pelo tempo, mas pelo que eu sei, assim, o pessoal gosta muito do 3 e do New Vegas, né? Eu joguei um pouco do 3, joguei o New Vegas, joguei o 76, mas pra mim o 4 ele é sensacional. Se passa em Boston, né? Gosto demais dessa franquia. Mundo pós-apocalíptico, né? Cenário pós-apocalíptico, eu gosto pra caramba. E, meu, Fallout, ele é um dos jogos mais imersivos, assim, que eu já joguei na vida. Se não o mais imersivo que eu já joguei na vida. Junto com o Resident Evil aí também. Meu critério aqui também é um pouco dessa imersividade, né? E o meu top 1, cara, é um jogo que me marcou muito, porque eu joguei quando eu era criança, lá em 2011. Zerei várias vezes também na época. Não, várias vezes não, zerei umas 2 vezes, que foi o Red Dead 1. Mas eu coloquei o Red Dead 2 aqui, como meu top 1, porque, cara, eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso. Eu esperei 10 anos pra jogar o 2 e, assim, é maravilhoso, assim, a experiência, o cenário... Cada detalhe, assim, do jogo, pra mim, é fenomenal. Então, top 1 aqui, Red Dead Redemption 2. Infelizmente, a Rockstar não tá mais dando tanta atenção pro Red Dead 2 online, porque ela já tem a galinha dos ovos de ouro dela, que é o GTA V, né? E realmente não dá pra criticar, os caras têm que ganhar dinheiro, né? Mas queria que ela desse um pouquinho mais de atenção pro Red Dead Online aí. Bom, vamos lá, hein? Eu vou roubar, eu quis fazer uma menção honrosa a jogos que eu amo, mas eu não vou falar muito não, vou falar bem pouco. Primeira menção honrosa é o Gorogoa. Não sei se vocês já jogaram, já conhecem o Gorogoa? Já viram? Patrick, André? Também não. Cara, ó, se vocês tiverem ali 1 horinha livre, vocês 3, uma recomendação. Comprem na Steam, ele é baratinho, não é muito caro. É o Gorogoa, ele é um jogo que demora ali 1 hora, 1 hora e 10 mais ou menos. Ele é um jogo de puzzle, só que ele é muito imersivo e pra mim ele é um jogo obra de arte, assim, porque ele não tem... fala, ele não tem... É só os personagens, ele é um desenho, mas é um jogo em que a gente começa a brincar com a ilusão de ótica, porque você começa em algum lugar, aí você... vamos supor, a pessoa tá andando ali, tá andandinho, o menino tá andando, de repente ele passa numa porta e ele fica velho. Aí quando ele fica velho, todo o cenário muda. Aí você começa a interagir passado, presente, aí vai e volta. E aí tem algumas nuances ali dessa ilusão de ótica. Então é um jogo, assim, genial. Pra mim foi um dos jogos, assim, artísticos que eu joguei recentemente, que eu me apaixonei. Então se vocês tiverem um tempinho aí entre as jogas presenciais e os designs, conheçam aí Gorogoa. Mas eu não podia deixar de falar de Assassin's Creed. Eu amo Assassin's Creed, do primeiro até o terceiro. Pra mim... obra de arte. Eu gosto do Black Flag um pouco, mas pra mim o terceiro é o supra-sumo. E o GTA eu também amo, gente. Joguei GTA desde do 1, que era vista de cima, até o 5, que é incrível.
Eu amo, mas entre as menções honrosas, meu preferido é Portal. Eu amo Portal de todas as formas. Foi um jogo que me prendeu e eu roubei mesmo. Coloquei aqui 4 jogos na menção honrosa. Mas no meu top 3 está uma franquia famosíssima. E o segundo jogo dessa franquia pra mim é o meu preferido. E depois o mais recente, que é o God of War. Cara, eu sou maluco da mitologia grega e das mitologias no geral. E eu amo God of War. Amo. Assim, Kratos, God Supremo, e não tem nada melhor do que você passar o 2, de você conseguir alcançar até o Monte Olimpo pra no 3 você arregaçar com a cara de todo mundo. Sim, God of War, gente, é franquia maravilhosa. Em segundo lugar, está uma franquia que eu imagino que é... Não sei se vocês jogaram, porque o Patrick e o André são pessoas bem ocupadas. Eu duvido que eles tenham tempo que eu tive pra jogar esse jogo. Mas eu joguei The Last of Us. Não sei, vocês já jogaram esse jogo? The Last of Us eu nunca joguei, não. Eu tenho ele aqui há anos e eu nunca joguei. Eu vi a série. Cara, The Last of Us 1 pra mim, assim, foi uma delícia. Mas eu nunca tive uma experiência cinematográfica com um jogo, assim, de você passar a história, de você emocionar, ficar triste, sabe? Que foi o The Last of Us 2. Pra mim é de longe o melhor jogo, assim, desses recentes que foram lançados. A Naughty Dog é cabulosa, né? Desde Crash até The Last of Us, os caras são incríveis. E em primeiro lugar está o meu queridinho, o primeiro jogo que me fez chorar, eu lembro até hoje, deu zerando esse jogo e ficando assim em lágrimas, chorando, que foi Kingdom Hearts. Conhecem Kingdom Hearts? Eu conheço muito de nome, mas eu não joguei, mas é um que eu tenho vontade ainda de experimentar. Não conheço. Eu cheguei no crack, Kingdom Hearts, pra quem não sabe, é o mistura ali uns personagens que uns japonês criou, com um monte de personagem que um monte de japonês criou, que é a galera do Final Fantasy, com um monte de personagem que americanos inventaram, que são da Disney. Então mistura todos esses mundos aí, cria uma história única, e eu fiquei tão cracudo nesse jogo que eu joguei todos os jogos, e ainda eu não tinha mais, eu descobri que tinha uma versão lá japonesa. Isso é um moleque, tá, gente? 13 anos de idade. Descobri que tinha uma edição lá japonesa, Final Mix 2, o Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus lá, que ele tinha coisas novas. E aí eu fui atrás dessa cópia, conseguindo um camelozão brabo, né? Pra quem não... Quem viveu, né, sabe que a Play 2 foi o videogame mais pirateado da história. Comprei lá o meu Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus, joguei em japonês, não entendi nada, mas... Zerei, assim, platinei o jogo. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Pra mim, esse é meu top 3. Eu acho que foi mais Nutella que o seu, Mundo. Nossa, o meu foi muito Nutella. Mas, pra fechar com chave de ouro, né? A gente começou com chave de ouro, vamos fechar com chave de ouro. Patrick e Matheus, qual que é o seu top 3 jogos que são jogos mesmo, né? Jogos que tem uma memória boa, assim, de ter jogado bastante, principalmente com meu irmão. O Sonic é o primeiro deles, pode ser o Sonic 1 ou 2. As cores, ele era lindo demais, né? Ainda é. O personagem também carismático ali, né? Velocidade, aquela coisa da velocidade não tinha muito tanto assim nos jogos da época. Talvez só o Sonic e o Strider ali. Nossa, a gente ficava passando o controle, né? Aquela coisa de tipo assim, perdeu, passa o controle aí, deixa eu tentar passar da fase. A gente jogava demais. Sonic 1, 2, 3. Cara, segundo jogo que eu vou citar é o StarCraft. O primeiro StarCraft. Eu nem jogava porque meu irmão era muito bom no jogo, mas eu voltava da aula na expectativa de assistir e ajudar ele com comentários, sabe? Tipo assim, ficava de olho no radarzinho ali, que ele jogava online. Foi o primeiro que começou a ter essa coisa de jogar online, né? E meu irmão, ele foi ficando num nível absurdo, aí ele foi convidado para um clã, né, que a galera dividia estratégias, organizava de jogar em dupla versus dupla. E eu lembro da situação que o dono do clã, né, falou assim: eu tô de mudança, enquanto isso eu vou deixar de ser o líder, e quem joga melhor entre a gente é o Galactus. Era sempre nick de coisa da Marvel. O Galactus é o que joga melhor entre a gente, então Galactus, passa os seus dados aí que você vai ser, durante esse mês, enquanto eu faço minha mudança, sei lá, não lembro qual era a cidade, você vai ser o líder. Aí o meu irmão passou todo feliz e veio contar assim pra mim: eu recebi um e-mail, você é o líder do clã, não sei o que lá. Aí de repente ele volta o e-mail da resposta falando assim: desculpa aí, Galactus, mas a gente tem na média 30 e tantos anos e não ia pegar muito bem, a gente não sabia que você só tinha 11. Eu achei isso muito sensacional, fiquei rindo, meu irmão ficou triste, mas achei muito bom. Os caras...
desses RTS era uma competitividade muito da hora. Você já jogou Age of Mythology? Não lembro. Já fiz corujão dele. Nossa, a gente ia na casa um do outro, fazia LAN no Hamashi. Nossa, jogava a noite inteira o Age. Nossa, era muito bom. Nossa, Hamashi era o negócio mais porco que existe na face da Terra. Mas era o que tinha, meu parceiro. Era o que tinha. De terceiro, eu coloquei um que é de antes dessa época do tipo da internet e tal, né? Que agora, tipo assim, o melhor tá ali no ranking, você vê quem é. Mas era um jogo muito competitivo do Nintendo 64, que era o 007 GoldenEye. Nossa! E ele no colégio era tipo assim, todo mundo falava que, meu primo lá é o melhor da rua, não sei o que lá. E aí eu falava assim, pô, chama o seu primo, vamos organizar esse jogo aí, chama o seu primo pra jogar na nossa vamos casa. Ver se é o melhor da pessoa, vamos ver se ele é o melhor mesmo, porque eu sabia que o meu irmão era um monstro. Meu irmão mais novo era um monstro, sabe? E aí o primo do cara ia lá jogar e ficava em terceiro. Assim, eu era melhor do que o melhor que o pessoal achava, mas é que eu treinava com o cara que era errado. Meu irmão era errado. Meu irmão decorava onde o cara ia nascer, ele já ia lá com uma Magnum e dava um tiro na cabeça. Esse jogo era muito bom. O cara nem respirava, o número de mortes é uma coisa assim absurda. E depois virou, pra mim, tipo assim, ele foi gerar, né, aqueles Counter-Strike da vida, que meu irmão também era um monstro. Nossa, que da hora, foi bem diferente os nossos tops aí, gostei bastante. Vamos pros finais então, pros finalmente. Calma aí, deixa eu só mandar um abraço pro Daniel aqui, porque ele vai adorar esse cast, porque eu acho que, pra mim, ele é o bom do videogame. Né, o cara é uma máquina, assim, ele sempre leva o cara, esqueci o nome do videogame. O Switch. Ele sempre leva o Switch no rolê, a gente tá jogando board game, ele falou, vocês querem jogar Switch e tal? E ele amassa todo mundo no Smash Bros, cara. Então, assim, ele é muito bom, é apaixonado por Zelda aí. Então, Daniel, um abração pra você, sei que você tá assistindo aí. Aliás, assistindo não, né? Ouvindo. Então... É o mal do youtuber, né? Ele não entende a mídia quando muda. São foda. Mas assim, um abração pro Daniel. O André, eu queria também deixar um abraço aí pra ele. Inclusive, Patrick, antes da gente ir pros finais, Patrick e André, pra quem vocês querem mandar um abraço, que a gente faz isso com os convidados. Vocês são os primeiros, a gente vai fazer isso com todos. Pra quem que vocês querem mandar um abraço? Por conta das memórias aí, mandar um abraço pro meu irmão. Isso aí. Que com 11 anos não pôde ser o líder, porque tinha 11 anos. Ele era realmente o bom do videogame, assim. Ele era bom, cara. Um abraço, então. Um abraço pro irmão do Patrick. Como é que é o nome do seu irmão, Patrick? Gregory. Um abraço pro Gregory, irmão do Patrick aí, o bom do videogame. Uma pena aí que você não pôde ser o líder. Cara, o meu abraço, vai ser meio que um abraço virtual mesmo, assim, de podcast, que eu queria aproveitar a oportunidade aí para que eu falei dele aí, do Cabeça, né, que é o meu amigo da infância, deixar um abraço para ele. Só que, cara, o Cabeça, ele faleceu, eu fiquei sabendo esse ano, fiquei muito triste. Entendeu? O Cabeça, ele era um cara muito foda, pra você ter ideia, ele trabalhava na FIFA, cara. O cara era bom, o cara sempre foi bom em tudo, assim, na vida, sabe? Não era só do videogame. E eu queria deixar um abraço, assim, pra ele, entendeu? Porque eu sempre quis ser o bom do videogame, assim como ele, né? E acho que hoje, de um jeito ou de outro, eu dei um jeito de ser o bom do videogame. Sim. Não, esse cast vai ser em memória, então, especial pro Cabeça. Um abraço. Se o Cabeça já era monstrinho dos videogames e trabalhava na FIFA, imagina que deve ser jogar o Bomba Pet com esse cara. Nossa, tá maluco. Sim. Nossa, Bomba Pet. O Winning Eleven 7 na veia ali, o Winning Eleven 11, né? Ele jogava aqueles negócios de Championship Manager aí, né? Que até saiu o Eleven aí, né? Que veio inspirado nesses jogos. Cara, se eu bem não me engano, ele jogava isso acho que em 98 ou 99. Caramba. Cara, ele foi um dos primeiros, assim, a jogar, assim, pelo menos que eu conheço, entendeu? O cara era super antenado. Então um abraço aí pro Cabeça. Em memória, esse podcast especial aí pra ele. E pros encerramentos, então, eu queria, antes de mais nada, agradecer. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Patrick. Pra quem não sabe, né? Quem ainda não viu o portfólio ali, André, autor do Bom do Videogame, Duelo de Dados, Anjos e Dragões. Patrick, autor do Bom do Videogame, Masmorra, Gnomópolis, Passa a Palavra. Tem um monte de jogo no currículo desses caras e assim... Queria deixar, assim, realmente gratidão aí por vocês estarem aqui conosco, ter aguentado a gente 1 hora e meia falando besteira e falando sobre o Bom do Videogame, que, assim...
ter uma entrevista um bate-papo com os autores não tem nada igual. E deixando os recados aí do cast, né, a gente estamos aí disponíveis em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple, Deezer. Se a gente não tiver em algum lugar, avisa a gente. Tamo na Ludopédia. Comentem, gente, por favor. Deem engajamento para esse podcast que está nascendo. É um belo neném ainda nesse meio. Manda pra tia, pra avó. Eu já falei, gente, manda esse cast aí pro seu amigo que você não vê há muito tempo e que ele era bom do videogame com você. Ou que você queria ser o bom do videogame que nem ele. Manda pra essa galera toda. A gente tá no Instagram, o Navio Corsário. Mungo, dê seu recado aí do seu canal também pra galera. Cara, então, rapaziada que tá assistindo, eu tenho que agradecer, né? Agradecer ao André e ao Patrick também por estarem aqui com a gente hoje. Estão extremamente convidados, né, a todos os casts futuros, né? Vamos estar aqui. Se você aí quer acompanhar mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Welcome Aboard. Inclusive tem review completo lá do Bom do Videogame, então se você, né, achou muito vagas as explicações que a gente fez aqui, vai lá que tem um reviewzinho, né? No canal do Torugo também tem, no canal Mesa Secreta, um abração pro Torugo. Então, acho que é isso, recados finais é isso. É isso aí. André, passa aí seu recado final, o que você quer, jabá, fica à vontade, o tempo é seu, meu querido. Cara, eu queria agradecer a vocês por ter chamado a gente aqui pra conversar, foi muito bacana, assim. Eu gosto muito do Bom do Videogame, assim, quem vê, assim, que eu gosto muito de jogar, e é muito bacana, assim, falar do jogo, assim, igual vocês trouxeram vários temas, assim, que a gente não comenta sempre. Então, queria agradecer, né, por manter essa chama acesa, né, no meu coração, em relação ao Bom do Videogame. E recadinho de jabá, o Bom do Videogame está indo agora, nesse momento, para os lojistas. Se o lojista da sua região ainda não tem o Bom do Videogame, só falar para ele entrar em contato com o pessoal da Calamity Games, que já está fazendo a distribuição para os lojistas. Ou pode procurar a gente mesmo, eu e o Patrick, que a gente direciona aí, a gente ajuda a levar o Bom do Videogame para sua cidade. Alô, Jorge, traz o Bom do Videogame aqui para Londrina, e traz o Bom do Videogame, traz o Passa-Palavras também, por favor. Ainda bem que eu já garanti o meu aqui, já. Então, Patrick, recados finais aí, Patrick. Cara, os meus recados finais, se eu fosse dar ele agora, ia ficar igual o do André, praticamente. Então, é só agradecer mesmo e é isso. Muito obrigado pelo convite. Fechou, então. Estamos sempre convidados aí. Estão de portas abertas. Lancem jogos aí novamente pra gente chamar vocês novamente, pra gente ter uma noite agradável que nem essa novamente. Espero que a sua terça seja maravilhosa, querido ouvinte. Sexta-feira temos aí algum episódio sobre algum tema que a gente ainda não sabe, mas vai ter. Em breve saberemos. Mas escutem a gente, compartilhem. É nóis, tamo junto. Arroi Maruji, até a próxima. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Valeu, abraço. Galera, consegue aí, alguém consegue passa-palavras pra mim, por favor, mandando no Instagram na DM. Eu mando meu endereço. Patrick, pelo amor de Deus, arruma um passa-palavra pra esse cara. Essa outra história do meu irmão, do Gregory, né? Ele ficou bom demais também no Counter-Strike. E nas férias, a gente tinha ido pra Cabo Frio, tinha um corujão lá que era super barato. E você jogava a madrugada inteira. E a gente entrou nessa de ficar jogando direto lá. E ele, rapidamente, com gente de tudo quanto é estado, né? Ele virou o primeiro do ranking e a arma favorita dele era a faca. E o nick dele era Punisher. E aí ele virou uma lenda, porque tem a galera que jogava ao dia, nem acreditava naquilo, sabe? Tipo assim, cara, esse cara matou isso tudo na faca. Não existe, sabe? E aí teve um dia que eu tava na praia, e aí a gente ficava nessa coisa de virar, né, o horário, e aí ele tava deitado, assim, que nem um lagarto na areia. E eu tava perto do mar, veio um amigo da faculdade que tinha um irmão menor, e eles vieram assim, e falaram, Patrick, tudo bem? Como é que você tá? Você tá aí? Você tá sozinho? Eu falei, não, tô ali com meu irmão, e apontei pro meu irmão, que tava igual um lagarto lá tomando sol, quase dormindo. E aí, cara, que eu vi uma coisa interessante, que essa criança, ela tremeu, e aí ele tremendo falou assim, mentira, você é irmão do Punisher! É celebridade, né? Era uma celebridade, cara, que ele era quase uma lenda. Tinha gente que duvidava que ele existia, né? E alguém apontou que ele existia pra esse moleque. E ele virou um ídolo. Essas épocas de Lan House era muito bom. Nossa, Corujão era uma delícia.
E o bicho era sangue frio mesmo, cara. Às vezes era, tipo assim, teve uma que morreu o time inteiro, sobrou só ele, e ele foi de frente pro time do pessoal. Acho que era Dust 2, no mapa, não lembro direito. E todo mundo pensou, ele tá suicidando, né? Tá indo de frente pros sniper, pra galera cheia de metralhadora e tudo mais, ele vai morrer rápido pra gente começar a segunda queda. Aí ele vem, pula pra um lado, pula pro outro, começa a quicar, assim, de repente mata um na faca, mata outro na faca, o nego começa a desesperar, já erra o tiro, o sniper já erra o tiro, o nego começa a chorar. E ele matou todo mundo. Foi tipo assim, cara, umas coisas que parecia impossível de acontecer com ele acontecia. Pulava, metralhava o cara, aterrissava com a faca na cabeça. Umas coisas muito doidas. Então, até atualizando o abraço, né? Um abraço aí pro Punisher. Atualiza o abraço. Não é qualquer um, não, cara. É uma celebridade. A hora que tu falou assim, pô, a arma favorita dele, eu falei, nossa, vai falar AK, sei lá, né? Outra Não sei. faca, era muito errado. A Alp, né? Era muito errado, cara. Era muito errado. Genial, genial. Genial.